Há 3 meses, desde 9 de março, eu só tenho falado neste comentário diário sobre política internacional da pandemia do novo coronavírus, o tema dominante das relações internacionais neste ano de 2020. Hoje vou mudar de assunto para falar da onda de protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos, que também é um problema gravíssimo, também são problemas gravíssimos aqui no Brasil, onde a polícia do Rio de Janeiro tem matado jovens negros até mesmo dentro de casa e com tiros pelas costas. O presidente Donald Trump, temendo o impacto dos protestos em sua reeleição, declara guerra aos manifestantes que protestam há dias nas ruas de pelo menos 75 cidades americanas contra o assassinato do segurança negro George Floyd há uma semana na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Durante 8 minutos e 46 segundos, o policial branco Derek Chauvin pisou com o joelho no pescoço de Floyd, acusado de ter usado uma nota falsa de $20 para comprar cigarros. Suas últimas palavras, repetidas várias vezes, foram: por favor, eu não consigo respirar. A tortura e a morte foram filmadas por pessoas que estavam na rua. Os 4 policiais presentes foram demitidos no dia seguinte. 3 dias depois, a Procuradoria-Geral do Estado de Minnesota denunciou Chauvin por homicídio em 3º grau sem a intenção de matar. Foi muito pouco e muito tarde. As multidões já estavam na rua. Na noite anterior, haviam incendiado a delegacia de polícia, onde os 3 policiais eram lotados. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, acusado por Trump de ser esquerdista e fraco, tirara a polícia das ruas para evitar mortes. Frey declarou que um prédio de tijolos e argamassa pode ser reconstruído. As vidas não podem ser ressuscitadas. Houve saques e violência, carros e prédios foram incendiados. Até agora, os governadores de 15 estados pediram o apoio da Guarda Nacional para tentar reassumir o controle das ruas. As manifestações se espalharam por pelo menos 75 cidades americanas, entre elas Nova York, Los Angeles, Chicago, Miami, Atlanta, Boston, São Francisco, Denver, Houston, Detroit e St. Paul. São as maiores manifestações contra a violência racial nos Estados Unidos desde o assassinato do líder histórico do movimento pelos direitos civis dos negros americanos, Martin Luther King Jr., em 4 de abril de 1968. Primeiro, o presidente Trump sugeriu que a polícia atirasse nos manifestantes, citando uma frase de um delegado racista de Miami nos anos 60. Quando os saques começam, os tiros começam. Hoje, em conversa telefônica com governadores, o presidente afirmou que os Estados Unidos viraram motivo de piada no resto do mundo e pediu uma ação mais enérgica para conter as manifestações. Mais tarde, em pronunciamento no Jardim da Casa Branca, foi além. Com base numa lei de 1807, ameaçou convocar o exército para ocupar as ruas e atacar os manifestantes. O governador de Illinois já rejeitou qualquer possibilidade de permitir que isso aconteça. O governador de Nova York não quer nem a Força Nacional, a Guarda Nacional. Há 5 meses da eleição presidencial, com quase 107 mil americanos mortos e 1.860.000 contaminados pela pandemia do novo coronavírus, Trump está desesperado. O presidente americano está 10 pontos atrás do ex-vice-presidente Joe Biden, candidato do Partido Democrata, em pesquisa divulgada hoje pelo jornal The Washington Post e a rede de televisão ABC. Trump promete mobilizar todos os recursos civis e militares para reprimir os protestos e parar com os distúrbios, saques, vandalismo e destruição de propriedades. O presidente acusou radicais de esquerda e anarquistas profissionais pela violência e declarou que o movimento antifascista Antifa é um grupo terrorista. Também há alegações de que extremistas de direita estão entre os manifestantes, incitando a violência, mas até agora não apareceu nenhuma prova concreta da ação de nenhum desses grupos. A explosão de violência aconteceu meses depois que outro negro, Ahmaud Arbery, foi morto a tiros por 2 homens brancos quando corria nas ruas de Brunswick, no estado da Geórgia, em 23 de fevereiro. As autoridades locais não pretendiam denunciar ninguém até que apareceu um vídeo revelando como foi o assassinato. Os assassinos alegaram que Arbery havia entrado numa casa em construção para roubar. A mesma frase de Floyd foi dita por Eric Garner,
morto por estrangulamento por um policial de Nova York em 17 de julho de 2014, depois de ser interpelado por vender cigarros nas ruas. Eu não consigo respirar. Estas mortes, este padrão de racismo e violência policial contra negros, levaram ao surgimento do movimento Vidas Negras Importam, em 13 de julho de 2013, depois da absolvição de George Zimmerman pela morte do jovem negro Trayvon Martin, de 17 anos, num condomínio em Sanford, na Flórida. Ontem, em entrevista à rede de televisão americana CNN, o diretor de cinema Spike Lee lembrou de seu filme Faça a Coisa Certa, de 1989, sobre a violência racial, em que um negro é estrangulado e morto pela polícia, e uma pizzaria destruída na Revolta Popular. A atriz Jane Fonda, com um longo histórico de militância, disse no mesmo programa que a mudança tem que começar nas urnas com a derrota de Trump em 3 de novembro. Para não esquecer da pandemia, o total de casos confirmados no mundo chegou nesta segunda-feira a 6.366.000, com 377 mil mortes e 2.903.000 pacientes curados. No Brasil, houve mais 623 mortes registradas em 24 horas, elevando o total de óbitos para 30.046 em mais de 529 mil casos. O confinamento imposto pela pandemia aumentou a violência contra a mulher. Os casos de feminicídio aumentaram 22% no Brasil. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado.